Hoje iremos falar sobre raiz, caule e folha. Iremos falar sobre as partes que constituem esses órgãos das plantas e também iremos falar sobre a função de cada um desses órgãos. Então, vamos lá. Primeiro, nós iremos começar a falar sobre as raízes. A raiz tem como função fixar a planta no solo ou em outro substrato, e também desse substrato ela vai absorver água, sais minerais e oxigênio que vão ser responsáveis ou, na verdade, necessários para a respiração celular dessas plantas. A raiz, ela é dividida em algumas partes, sendo essa parte aqui que mais abaixo, que nós chamamos de coifa, que tem a função de proteção da raiz. Nós temos também a zona de multiplicação celular. É essa zona aqui que vai propiciar o crescimento da raiz. E também tem a zona de alongamento, que vai propiciar o aumento do comprimento da raiz. Tem também a zona aqui pilífera, que é a zona que tem os pelos absorventes. Esses pelos, como o próprio nome já diz, a absorção vai ajudar na absorção de água e de sais minerais do solo. A zona de ramificação também auxilia nesse processo de absorção e também proporciona o suporte à fixação dessa raiz no substrato. E, consequentemente, da planta também. Existem alguns tipos de raízes. Existem raízes que a maioria são subterrâneas, ou seja, essas raízes elas estão abaixo do solo. Das raízes subterrâneas, nós vamos ter dois tipos de raízes. Uma raiz que é a raiz pivotante e outra raiz que é a fasciculada. A raiz pivotante tem uma raiz principal e dessa raiz principal partem ramificações, como a gente está vendo aqui. Tem aqui a raiz principal e dessa raiz principal vão partir aqui ramificações. Já a fasciculada, que também é chamada de cabeleira, essa raiz não tem uma raiz principal, são várias ramificações, vários pontos de ramificação da raiz que vai estar ali fixando a planta ao substrato. Então, lembre-se que a diferença dessa é que uma tem a raiz principal, que no caso é a raiz pivotante, e a outra não. Existem vários ramos que vão sendo projetados mesmo, por isso que também é chamado de cabeleira ou fasciculada. São várias, como um cabelo, várias ramificações da raiz, tá? Não tem uma raiz principal. Ou seja, aqui você tem uma raiz principal na pivotante. Dessa raiz principal vão partir raízes secundárias e essa daqui não tem raiz principal e nem raiz secundárias. É um emaranhado de ramos de raízes. Existem raízes também que não estão abaixo do solo, como é o caso dessa raiz aqui, dessa orquídea, que a gente chama de raízes aéreas. Nessas daqui que estão abaixo do solo, nós chamamos de raízes subterrâneas, porque estão abaixo do solo. Mas essas que estão acima do solo, onde geralmente a planta é uma trepadeira, ela vive sobre outra planta, tá? A gente chama de raízes aéreas. Essas raízes, elas estão expostas ao ar, como é o caso dessa orquídea aqui da Catileia. Existem raízes de plantas que também são aéreas. Essas raízes elas
elas são introduzidas no caule de outra planta. Por quê? Porque geralmente essa planta aqui ela não realiza fotossíntese. Então, o que é que ela faz? Ela é uma planta parasita. Ela vai parasitar outra planta e dali ela vai sugar todos os nutrientes que são necessários, todos os nutrientes de água, sais minerais, tá? Por quê? Porque ela não faz fotossíntese, inclusive também os elementos da fotossíntese ela vai estar sugando dessa outra planta. O que é que vai acontecer? Provavelmente essa planta, de onde ela está sugando esses nutrientes, vai ficar debilitada, doente e pode até morrer, tá? Por quê? Porque existe outra planta ali que está sugando. Ela é muito comum em uma planta chamada cipó, tá? Então, a planta chamada cipó tem esse tipo de raiz, que é uma raiz que é típica de plantas parasitas. Elas pegam suas raízes e adentram o caule de outra planta. E dali ela vai sugando os nutrientes, tá? Existem também raízes que são adaptadas às plantas que vivem em mangues. Onde é que fica o mangue? O mangue ele vai ficar próximo ao mar. E no mar, ele vai ser banhado pela água do mar. O que é que vai acontecer? Essa água do mangue, ela vai ser salgada. Então, as plantas, pelo excesso de sal que tem na água, ela vai acabar tendo dificuldade em realizar as trocas gasosas. Lembra que lá no início eu falei que a função da raiz é absorver água, sais minerais e também oxigênio? Então, se é um local onde a raiz está lá no mangue, na parte mais subterrânea ali do mangue, na parte interna ali do mangue, que tá cheia de sal. Então, esse sal vai dificultar que as raízes que estão ali fixas naquele substrato absorvam ali o oxigênio. Então, elas são projetadas para fora do substrato, como a gente está vendo aqui. Elas estão projetadas para fora do substrato e dali elas podem capturar o oxigênio que está aqui da parte mais aérea. Então, é uma raiz adaptada a plantas de mangue. Agora, nós vamos falar do caule. Qual a principal função do caule? Vai ser o quê? Vai ser dar suporte à planta. Vai integrar o quê? A raiz com as folhas e com as outras partes da planta. Então, o caule ele vai suportar, vai estar ali suportando, no caso, se for um angiosperma, os frutos, as flores, as folhas, tá? Então, o caule tem essa função de suporte, de integrar todos os órgãos da planta. O caule, ele é composto de gema apical, que é essa parte aqui mais superior. A gema, gente, e gemas laterais. Essa gema aqui, lateral, que são essas daqui que estão dos lados, e a apical, que está no ápice, ou seja, aqui na parte de cima, são folhas, são partes da planta que vão dar origem a novos ramos de folhas. Vão dar origem a folhas jovens e depois que vão se tornar folhas maduras. Então, as gemas, elas têm essa função. Então, aqui tem o caule vai ter gemas, geralmente aqui, tá vendo? Essas gemas aqui, elas vão dar origem a novos ramos. E entre uma gema e outra, nós teremos o entrenó. E o nó, ele geralmente está aqui vinculado às gemas. Então, eu tenho um nó, gema que vai dar origem a um novo ramo de folha. Nó, gema, que vai dar origem a um novo ramo de folha. Aqui estão células que estão o tempo todo se modificando e se dividindo para dar origem a novas folhas. Certo? Aqui, então, nós temos gemas laterais,
o nó, cada coisinha desse aqui é um nó, e entre um nó e outro nós temos o entrenó. Um exemplo aqui, se fosse dar um destaque aqui para essa imagem, aqui numa planta, se a gente for olhar lá na parte de cima mesmo da planta, se vocês tiverem aí uma planta na casa de vocês, vocês podem olhar na parte mais de cima, vai ter uma coisinha que é uma folhinha ainda fechadinha ali, que ainda nem virou uma folha mesmo, ainda está ali se desenvolvendo. Ali onde aquela folhinha está desenvolvendo, nós vamos chamar aquilo ali de gema. Então, aqui no ápice, vai estar aqui a gema. Essa gema que está no ápice, nós chamamos de gema apical, ou seja, gema que está no ápice, na parte superior da planta, nós chamamos de apical. Essas gemas que estão aqui dos lados, nós chamamos de gemas laterais. E entre uma gema e outra, aqui abaixo da gema, nós temos os nós. E entre um nó e outro, nós temos o entrenó. Então, o caule ele é composto de gema apical, gemas laterais, nós e entrenós. Os caules eles podem ser subterrâneos. No geral, os caules que a gente conhece são muito aéreos, né? Existem caules subterrâneos, como é o caso da batata inglesa. Se vocês olharem uma batatinha inglesa, vocês vão ver que tem um monte de tracinho na batata inglesa. Vocês podem tentar pegar aí agora na aula e dar uma olhadinha enquanto eu estou explicando. Depois que finalizar, vocês terminarem de assistir, vocês podem olhar. Vão ter uns tracinhos, aqueles tracinhos ali são nós. Se a gente deixar a batata lá, a batatinha inglesa, que é aquela batata que a gente faz batata frita, se a gente deixar aquela batatinha lá durante um tempo, vocês vão ver que vão começar a sair brotos verdinhos. Por quê? Porque ali naquele nó tem uma gema. E da gema saem os ramos foliares, saem novas folhinhas. Então, o caule da batata, a batata inglesa, que é a batatinha, ela é um caule. E aqui nós vamos ter do caule vão partir raízes e também vão partir brotos, que a parte já mais aérea aqui, que vai dar, que saem aqui as folhas. Esses caules, o caule da batatinha, que é mais cheinho, mais robusto, subterrâneo, nós chamamos de tubérculos. Existem também o caso de caule subterrâneo como bulbos, como é o caso da cebola, do alho. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho onde é que está o caule da cebola ou do alho, mais da cebola em si. E existem caules também, como é o caso das próprias... Lembra que eu falei das pteridófitas? Aqui não é uma pteridófita, viu, gente? Mas lembra que eu falei lá das pteridófitas, que é um caule que ele não é vertical, ele é horizontal e ele está abaixo do solo, que nós chamamos de rizomas. O caule aéreo, ele já é um caule que está acima do solo. No caso, os que a gente conhece mais, aqui nós temos um tronco, aqui são os tipos de caules aéreos. A haste, quando é um caule que ele não fica tão lenhoso, ele é mais verdinho. E a estipe, que geralmente é o caule das palmeiras. Existem caules também que eles são mais rastejantes, eles são rasteiros, como é o caso da melancia, da abóbora, do melão. O caule é essa parte aqui, ó. Ele é aéreo, mas ele não é ereto. Ele é um caule rasteiro. Ó, aqui a da cebola que eu falei que era o bulbo, ele fica lá abaixo do solo, e aqui essa partezinha aqui, gente, geralmente não, fica abaixo do solo, e o que vai sair ali acima do solo vão ser as folhas. Aqui nós vamos ter o caule, é só aquela partezinha bem pequenininha que fica assim da cebola. E a raiz vai partir aqui do caule, que é bem pequenininho, essa partezinha aqui é o caule. E aqui, a parte que a gente come, são folhas modificadas. Esse tipo de caule, como o da cebola e do alho, nós chamamos de bulbo.
E as folhas. As folhas têm bastante funções vitais para as plantas, como a fotossíntese, que é quando a planta produz o alimento, o seu próprio alimento, respira, as plantas respiram também. Então, quem é o órgão que está bastante envolvido com a respiração das folhas ou das plantas são as folhas e também transpiram. As plantas também transpiram. Elas também perdem água para o meio ambiente. Como a gente não sua, as plantas, ou seja, a gente não transpira, não perde água quando tá calor, a gente não perde água por meio das nossas glândulas, né, para o meio. As plantas também perdem água e elas perdem por meio das suas folhas. Então, as folhas, elas estão envolvidas nesses processos que são vitais para que a planta ela se mantenha viva. E elas, no geral, a maioria das folhas, elas têm clorofila. A clorofila é o que vai dar a pigmentação verde à folha. A folha é verde porque ela tem um pigmento, ou seja, é como se fosse uma tinta, pigmento tinta, que faz com que a folha ela fique verde. E esse pigmento é o que propicia que as folhas elas realizem fotossíntese. A folha, ela é dividida numa folha completa. Quando ela é completa, ela tem limbo, bainha e pecíolo. Mas existem folhas que só tem o limbo, que é essa parte aqui mais achatada, e o pecíolo. Existem plantas que só tem o limbo e a bainha. Tá? Então, o que seria o limbo? O limbo é essa parte mais achatada das folhas. Nessa parte mais achatada das folhas estão os estômatos e as nervuras. Os estômatos, eles são muito importantes porque são eles que vão realizar a troca gasosa, são eles que vão absorver o gás carbônico para a realização da fotossíntese e que liberam o oxigênio também, que é um produto da fotossíntese. Então, eles que vão estar realizando isso, vão estar capturando gás carbônico e liberando oxigênio, eles que fazem as trocas gasosas, tá? Então, as trocas gasosas das plantas são realizadas pelos estômatos que estão nas folhas. As folhas também têm nervuras. Essas nervuras aqui são projeções do xilema e do floema, que vão fazer o quê? Que por essas nervuras é que vai estar chegando a seiva mineral e a seiva orgânica até as folhas. Então, se o xilema e o floema tá aqui no caule, né, que são os vasos condutores que conduzem seiva mineral e seiva orgânica, então, essa seiva orgânica, quando chega aqui, ela vai vir aqui por meio das nervuras, ó. Esses tracinhos que tem nas folhas é o que a gente chama de nervura, é como se fossem as veias que tem no nosso corpo, os vasos sanguíneos que tem no nosso corpo. Assim são as nervuras. Então, existem plantas que só tem nervura paralela, né? Que é tudo, como por exemplo o milho, deixa eu ver aqui outra planta. O capim também. Essas plantas assim, elas têm nervuras só paralelas. E existem plantas como, por exemplo, a manga, a goiaba, que tem uma nervura principal e tem nervuras secundárias nas folhas. Existem plantas que têm só nervuras paralelas, existem plantas que têm uma nervura principal e nervuras secundárias. Aqui no caso do milho, da cana, do capim, elas têm só esse tipo de nervura aqui. Manga, goiaba, já tem folhas com uma nervura principal e outra nervura secundária. Qual a função da nervura? Está transportando seiva orgânica e seiva mineral para as folhas. Além do limbo, que é onde estão os estômatos e as nervuras, nós temos também aqui
algumas plantas têm bainha. A bainha é uma folha que é expandida e ela envolve também o caule. No milho a gente pode ver isso, na cana a gente vê isso, esse tipo de folha que se expande aqui e envolve o caule. Aqui está o limbo, essa parte aqui mais expandida, e essa parte menorzinha aqui, que está abraçando o caule, nós chamamos de bainha. E o pecíolo é esse hastezinho aqui, ó, que até é semelhante à estrutura do caule, né? Aqui a gente tem o caule, aqui é o pecíolo. Existem folhas, existem plantas que têm folhas modificadas e, a depender da planta, essas folhas modificadas exercem diversas funções. Como, por exemplo, aqui o cacto. Essa parte verde aqui é o caule do cacto. E as folhas do cacto é uma folha bem diferente das outras plantas que a gente costuma ver, porque as folhas do cacto, elas são modificadas e elas são espinhos. Então, são modificadas em espinhos. E qual a função desses espinhos? Esses espinhos vão proteger a planta contra herbívoros, contra predadores, tá? Então, esses espinhos eles servem de proteção para a planta. Agora percebam uma coisa: é verde esse espinho? Não, esse espinho não é verde, porque ele não tem clorofila. Quem é que tem clorofila aí quando a gente olha esse cacto? O caule. O caule que tem clorofila. Então, nesse caso aqui, quem é que vai realizar a fotossíntese? Quem tem clorofila, ou seja, o caule. Olha que interessante, as folhas se modificam, elas se modificam em espinhos, porque geralmente a, essa planta, o cactus, vive em ambientes que tem escassez de água, então o caule ele é mais robusto, mais, como vamos dizer assim, gordinho, né? Mais amplo para que fique com reserva de água em períodos secos, quando essa planta ela não tem, para que ela se prepare para esses períodos. E as folhas elas são reduzidas a espinho, porque assim a planta não vai perder água por evaporação tão fácil. Porque os espinhos, além de fazer isso, também protegem a planta contra herbívoros, ou seja, animais que se alimentam de plantas, né? Agora, existem também plantas que, no caso, olha essa daqui, tá? Que é da drosera, que é uma planta carnívora. As folhas e o caule dessa planta, eles liberam gotículas de uma substância pegajosa, no qual a presa, ou seja, o inseto fica aderido. Onde é que essa planta ela geralmente ocorre? Ela ocorre em solos que são pobres em nutrientes. Então, quando a planta ocorre em solos que são pobres em nutrientes, o que é que ela faz? Ela captura insetos para que ela possa se nutrir, que a gente chama de plantas carnívoras. Essas plantas aqui, elas vão aqui se alimentar desses insetos, porque aquele solo é pobre em nutriente, ela vai ter mais dificuldade de fazer fotossíntese, de tudo. Então, ela vai ali pegar e acabar se alimentando desses insetos, absorvendo os nutrientes desses insetos, porque aquele solo que ela está ali é pobre em nutriente. Então, são folhas modificadas. Essas folhas modificadas têm sempre alguma função. Existem, inclusive, folhas que elas são mais coloridinhas. E não são flores, são folhas mesmo. São folhas que são meio vermelhas, ou laranja, ou roxa. Essas folhas que tem uma coloração diferente, para que serve? Porque os insetos, eles se atraem por essa coloração. E as plantas precisam dos insetos, no caso das angiospermas, para a reprodução. Algumas angiospermas, na verdade a maioria, precisa. Então, elas
tem essas folhas coloridas para poder atrair inseto, para que os insetos venham visitar elas e a partir disso promovam a polinização e a consequente reprodução que a gente vai ver depois na próxima aula como é que acontece a reprodução das plantas, mas vocês já podem guardar essa informação aí, porque aí vocês já ficam aí com isso guardadinho para a gente entender como as plantas elas apresentam características que realmente propiciam a sobrevivência delas aqui no nosso planeta. Então, na aula de hoje nós aprendemos sobre as funções principais desses órgãos das plantas, as folhas, os caules e as raízes, como essas que existem tipos de folhas, tipos de caule, tipos de raízes. E existem folhas, gente, que elas podem ser também mais simples ou elas podem ser mais complexas. E isso é o que vai propiciar também que exista tanta diversidade de plantas. Então, na aula de hoje a gente já aprendeu várias características dos tipos de folhas, tipos de caule e tipos de raiz e as funções desses, e cada um vai propiciar que a planta ela consiga se adaptar melhor ao lugar onde ela ocorre, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês colocam aí o comentário que eu vou estar tentando ajudar a sanar as dúvidas de vocês. Anotem também as dúvidas, tá? Para que a gente possa estar revendo essas dúvidas depois nas próximas aulas. Então, até a próxima aula e bons estudos!